O tipo mais comum de abdução é aquele em que a pessoa é tirada de seu ambiente, levada para bordo de um OVNI, geralmente contra a sua vontade, e submetida a uma série de procedimentos físicos e mentais, visando a reprodução e que são administrados por seres de aparência estranha. Depois são devolvidos ao seu ambiente e logo esquecem o que ocorreu. Mas sabem que algo incomum aconteceu, pois podem ter perdido 3 ou 4 horas. Setembro de 1977. O pânico tomara conta da remota ilha de Colares, 110 quilômetros ao norte de Belém. Dezenas de moradores afirmaram terem sido atacados por estranhas luzes emitidas por objetos não identificados nos céus. Na época, a doutora Velaide Carvalho, então com 24 anos, era a encarregada do posto de saúde local. Ela estava na ilha há apenas 6 meses. Naqueles últimos dias, a jovem médica viu um aumento no número de pacientes. Muitos declaravam terem sido feridos pelas misteriosas luzes. As pessoas não paravam de aparecer e comecei a me irritar, pois achava que era algum tipo de alucinação em massa, um delírio coletivo. Apareceram cada vez mais casos, mas permaneci cética, achando que todos haviam enlouquecido por alguma razão. Por algum motivo. Os sintomas examinados eram sempre os mesmos. Os pacientes exibiam queimaduras de radiação e estranhas marcas de perfuração. Outros moradores da região também veem a luz misteriosa e são atacados por ela. Um dos pescadores está morto. O que me chamou a atenção é que quando eu atendia uma pessoa de uma localidade chamada Airi e uma de uma localidade chamada Candeuba, elas eram distantes mais de 100 quilômetros. E as pessoas me contavam a mesma história, sem se conhecerem, sem nunca terem se falado e na mesma noite e nos mesmos horários ou até em horários diferentes. Dezenas de pessoas entram em desespero. O medo do desconhecido provoca pânico. Aconteceu isso, de eu olhar assim para o telhado e veio aquela, tipo uma lâmpada assim, acesa, e direto na minha coxa. Eu dormi até debaixo de um balcão lá em casa com medo daquilo. Pensava assim que fosse enviado por Deus, né? Que fosse algum castigo, né? Para uma podia ser o demônio que estaria atacando os cristãos, mas a maioria não sabia realmente dizer o que era, simplesmente demonstrava pavor. Em outubro de 1977, a Força Aérea Brasileira foi chamada para investigar estranhos acontecimentos em Colares. 2 mulheres haviam morrido. A comitiva da Força Aérea chegou às 6 da manhã. E a primeira coisa que me propuseram foi que eu começasse a dizer à comunidade que os pacientes que chegavam até mim haviam sido vítimas de uma histeria coletiva. Para a médica, aquele encontro era um primeiro sinal de que a Força Aérea não estava interessada em esclarecer os fatos, mas sim em cobri-lo. Ela se recusou a obedecer. Eu não podia enganar toda uma comunidade que esperava tanto de mim. Principalmente apoio e credibilidade.
O projeto Operação Prato, sob comando do capitão Uirangê Holanda, coletava informações das misteriosas aparições. Os militares não levaram armas para colares. Suas armas eram máquinas fotográficas, muitas máquinas fotográficas. Durante 4 meses, Holanda e seus homens tiraram fotos e fizeram desenhos. Esses são os desenhos feitos pela equipe. Nos meses seguintes, os relatos de estranhas aparições e ataques misteriosos diminuíram. Em pouco tempo, as histórias sobre as misteriosas luzes nos céus viraram uma lenda local. Nos 30 anos seguintes, a Operação Prato foi mantida em segredo. Mas o capitão Holanda não permaneceria em silêncio para sempre. Nessas imagens raramente exibidas, o capitão oferece seu assustador relato do que aconteceu na ilha. Holanda descreveu em detalhes 3 diferentes encontros com as naves alienígenas. Esses são os desenhos que ele fez para descrever seu primeiro encontro. Ele fez uma volta em torno de nós. Ele contou aos repórteres que seu segundo encontro ocorreu uma noite quando ele e sua equipe estavam na praia. O raio de luz aproximou-se de nós e parou. Estava a uma grande altura, mas ele parou e fez um círculo em nossa volta. Ele deu essa volta e foi embora em direção ao leste. O capitão descreveu seu último e mais impressionante encontro. Ele relatou aos ufólogos que fora visitado por um humanoide de uma das naves enquanto dormia. O ser tinha mais ou menos 1,5 metros e vestia um traje semelhante ao de astronauta ou de mergulhador. A roupa era larga, não era colada ao corpo. Não cheguei a ver seu rosto, usava uma máscara cinza e não pude ver os detalhes. Em 2 de outubro de 1997, o capitão Holanda foi encontrado morto. A causa oficial da morte foi asfixia. Mas havia dúvida se a morte fora acidental, suicídio ou mesmo assassinato. Em São Paulo, o comandante e alguns passageiros confirmaram. Um estranho objeto voador acompanhou o voo 169 da VASP. O avião estava praticamente cheio. Mais de 150 passageiros. Depois de 1 hora e 22 minutos de voo, eles sobrevoavam o interior da Bahia, mais ou menos na região de Bom Jesus da Lapa, no sul do estado. Foi aí que o comandante Gerson viu os primeiros sinais estranhos. O Boeing da VASP estava a 9.400 metros de altura, voando a mais de 900 km por hora. De repente, o comandante Gerson de Brito, homem de 45 anos de idade e 30 de aviação, afirma ter visto uma luz estranha do lado esquerdo do avião. Ele diz que se tratava de um objeto voador não identificado. Não foi a primeira vez que ele passou por essa experiência. Ele conta uma luz muito forte, que se aproximava e se afastava do avião, alternando as cores, laranja, branco, azul e vermelho, como mostra esta ilustração, baseada na descrição do comandante e de passageiros. Eu observei muito nítido aquelas pontas, 5 pontas meio pontiagudos, e uma metade assim de uma argola, de um aro. A luz era muito forte. Era bastante forte, um azul assim claro, um azul de branco, sabe como aquelas lâmpadas de mercúrio. Eles dizem que o objeto acompanhou o voo durante 1 hora e 22 minutos, até 3 minutos antes do pouso no Rio de Janeiro. O comandante Brito afirma que o objeto foi visto também por um avião da Transbrasil e outro das aerolíneas argentinas. O radar do Ministério da Aeronáutica, que controla todo o espaço aéreo brasileiro, também registrou o objeto. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu a entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs.
ovnis, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. A descoberta dos OVNIs nos céus do Brasil até que eles desaparecessem sobre o mar se deu da seguinte maneira, contado minuto a minuto. Às 8h50 da noite de segunda-feira, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir, que viajava com o coronel Osiris Silva, presidente da Petrobras, que fizesse uma busca visual do OVNI. 21h10. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, avermelhada, parecida assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que tivesse apagado. 21h14, o controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21h15, o controle radar de São Paulo informa ao Centro de Tráfego Aéreo em Brasília. 21h20, Brasília confirma a presença de sinais no radar. 22h23, o primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz. 22h45, o radar de Anápolis detecta sinais. O Mirage sai da base em busca dos OVNIs. 23h15, o piloto do primeiro F-5 a entrar em ação vê bolas de luz pela primeira vez e começa a perseguir os OVNIs. 23h17, mais um Mirage sai da base de Anápolis, aumentando a perseguição. 23h20 de segunda-feira, o F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo. 23h36, o terceiro Mirage sai da base de Anápolis. Na verdade, esta semana no Brasil foi muito rica no aparecimento dos objetos voadores não identificados. E não foram só os oficiais da Força Aérea que viram, não. Este aqui foi registrado pelo cinegrafista amador Flávio Ferreira da Rocha. Ele filmou um OVNI na zona oeste do Rio. Estes pontos luminosos não identificados foram vistos sexta-feira em São Paulo, capital, e no interior do estado. O cinegrafista João Batista Siqueira, da TV Cultura de Maringá, Paraná, fez estas imagens do objeto não identificado quinta-feira à noite. Estas imagens foram feitas pelo cinegrafista Heraldo Canales neste fim de semana em São Paulo. O OVNI apareceu sexta-feira de madrugada. A equipe de cinegrafia estava gravando um comercial no alto de um prédio na Avenida São João, centro de São Paulo. A forma e o tamanho do objeto parecia uma lua cheia. Para que não houvesse nenhuma dúvida, o cinegrafista Heraldo fez questão de filmar também a própria lua. Ela estava à direita do OVNI em quarto minguante. Vejam bem. O capitão da reserva Basílio Baranoff, que hoje trabalha no Instituto de Aeronáutica e Espaço em São José dos Campos, fez uma extensa pesquisa não oficial sobre os incidentes daquela noite. O documento afirma que os sistemas de radar da aeronáutica detectaram OVNIs em várias ocasiões durante aquele ano. Ele garante que as Forças Armadas levam o assunto muito a sério e revela que em 69, o comandante da 4ª Zona Aérea, Brigadeiro José Vaz da Silva, morto há 3 anos, criou o CIOANI, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Documentos confidenciais mostram que o CIOANI tinha uma organização bem sofisticada. Essa organização previa laboratórios, que era o LIOANI, de pesquisa, né?
para efetuar realmente pesquisas científicas a respeito desses objetos. De 69 a 72, o CIOANI publicou boletins reservados contendo dezenas de relatos de aparições de OVNIs. Pela natureza da organização militar, ela tem um aspecto estratégico, né, da segurança nacional, e também ela tem interesse de saber do que se trata, quer dizer, o que são esses objetos voadores não identificados. O presidente do Instituto de Pesquisas de Fenômenos Aeroespaciais, Claudeir Covo, conseguiu outro documento confidencial das mãos de um informante militar. São procedimentos que devem ser adotados sempre que pilotos da aeronáutica ou civis relatarem o avistamento de um OVNI. O artigo 4.7 é claro. Havendo telefonemas de jornalistas ou curiosos solicitando informações, responder que não está autorizado a fornecê-las. É muito importante as informações que recebemos extraoficialmente dos militares, porque eles confirmam que realmente o fenômeno existe, que está ocorrendo. O fotógrafo Almiro Baraúna conhece bem o sigilo imposto pelos militares ao assunto OVNI. Em janeiro de 58, participando de uma missão científica a bordo do navio Almirante Saldanha, da Marinha, fotografou um enorme disco voador sobre a ilha de Trindade. Os oficiais teriam pedido que Baraúna não divulgasse as fotos. Eles me explicaram o seguinte, é que esse negócio for muito divulgado, pode causar pânico na população. O fotógrafo conta também que dias depois foi entrevistado em dependências do Serviço Secreto da Marinha. Tem uma sala, uma instalação parecendo com cofre de banco. Aquelas gavetas. Eu vi em cima da mesa, uma mesa grande, uma série enorme de fotografias de disco, todo tipo efetivo. Um oficial da aeronáutica, que não pode ser identificado, entregou ao Fantástico a gravação de um diálogo entre operadores do Sintacta em Brasília e 2 pilotos civis no momento em que estariam sendo seguidos por discos voadores. Brasília ao Transbrasil. Na sua escuta, prossiga. Ele, inclusive, agora está mais próximo da gente, está numa velocidade violenta. Ele está aqui à nossa direita. Já contato visual com alguma forma de aeronave? Não, negativo, porque a luz é muito violenta. Ela está realmente e aparentemente nos seguindo. É como se estivesse fazendo um voo de esquadrilha conosco. Para a sua informação, temos outra aeronave, outro alvo à nossa esquerda também. De fato, estamos verificando 2 alvos. São 2 alvos que estamos verificando no nosso scope aqui. Scope é a tela do radar. Seriam aeronaves com cores diferentes. Abaixo é vermelha e acima é branca. Positivo, estamos cientes. E ele desapareceu. E todos gritaram, o cabo, o cabo. Procuramos e ele não estava. Chamamos e ele não apareceu. E começamos a perguntar pelo Cabo Valdez. Viram o cabo? E a nave ali, bem ali. Quando de repente ouvimos uma voz que disse, rapazes. E nós corremos, e era o Cabo Valdez, e fomos ao encontro dele. E fomos na direção dele. E vimos o que parecia um boneco que foi jogado de uma certa altura. Ele caiu aos nossos pés. Parecia morto. E era o Cabo Valdez. Como ele era pequeno, eu pensei que fosse um deles. Pois quando eu o vi com a barba grande e tudo aquilo... e os olhos que estavam saltados. E fomos até ele para pegá-lo. E ao nos aproximarmos, vimos que ele tremia. Nós o agasalhamos e ele nos olhava com os olhos arregalados. Então ele começou a falar. Vocês não sabem quem somos e nem de onde viemos. E depois mudou a voz, dizendo,
Vocês não sabem de onde viemos e nem quem somos. Mas ele dizia e depois começava outra vez a chamar a mãe e depois dizia: me deixem, não me levem, não me levem. E começava a chorar. Seu relógio marcava dia 30. Ou seja, nós começamos o serviço no dia 25 de abril. E o relógio marcava dia 30. Como seria possível Valdez avançar 5 dias no tempo? Por que a sua barba tinha crescido? Foi uma abdução? Ufólogos italianos consideram o incidente de Valdez o caso de abdução com a distorção temporal mais importante da história. Com certo grau de segurança, podemos considerar o início dos fenômenos de abdução à época próxima à virada do século, em 1896. Eu acho que agora estamos entrando na etapa final. Acho que estamos chegando ao final deste programa. E acho que a meta é a produção de bebês híbridos. Creio que é por isso que estão aqui. Para a produção desses bebês. Todos os abduzidos sofrem um procedimento reprodutivo. Todos, sem exceção. Até onde sabemos. De fato, é por isso que são abduzidos, basicamente por esse motivo. Até hoje não foi possível confirmar se o Cabo Valdez foi submetido a algum tipo de experiência. Mas em outros casos, como os que Jacobs investigou, sempre houve indícios sobre algum tipo de manipulação física das vítimas. A pergunta é, por que querem fazer isso? E a resposta é, não sabemos. Não sabemos por quê. Não sabemos. Não entendemos esta parte. Sem dúvida, acho que será algo nocivo para a nossa sociedade. Mas quanto mais estudo este fenômeno, menos ele me agrada. Os membros da patrulha nunca mais tiveram notícias do Cabo Valdez. Ao longo dos anos, viram surgir um mito em torno de sua pessoa. Contaram várias histórias. Por exemplo, que a NASA tinha feito estudos com ele, que o exército tinha mandado fazer hipnose, que tinha ficado louco, que tinha se tornado um gênio em matemática. Muita coisa foi dita. Mas, na verdade, nós, ou pelo menos eu, nunca tive oportunidade de verificar o que realmente aconteceu com ele. Valdez ainda é militar. Está servindo no setor veterinário do Exército e mora na cidade de Coyhaique, mais de 1.000 quilômetros ao sul de Santiago do Chile. Até hoje o Exército proíbe de dar entrevistas. Mas Valdez espera dar baixa dentro de alguns anos e promete que vai finalmente contar a verdade a seu respeito em um livro. A superfície terrestre tem 510 quilômetros quadrados de área e mais de 2/3 dela estão cobertos de água. Até hoje, a maior parte dos nossos oceanos e mares continua inexplorada. Sabemos mais sobre os segredos e enigmas da superfície lunar do que sobre as águas do nosso planeta. Da mesma forma que os OVNIs são avistados em nossos céus, os OSNIs, ou objetos submarinos não identificados, são avistados em nossos oceanos. Em 26 de janeiro de 1980, o encontro de um piloto com um OSNI sobre o canal de Santa Catalina resultou em uma morte e se tornou um dos principais eventos relacionados a essas naves. Noah Felice, um piloto com 14 anos de experiência, e seu primo Mark decolaram da ilha Catalina em direção a Las Vegas, no Piper Cherokee de Noah. Pouco depois, ele avistou um objeto na água. Enquanto dava uma volta para ver melhor, o objeto não identificado subitamente desferiu um jato de luz que descontrolou o avião de Noah. Momentos depois, o avião caiu de uma altura de 300 metros nas águas profundas do canal. Noah foi salvo, mas seu primo Mark não escapou.
É um caso importante por 3 motivos. Primeiro, é atual, não ocorreu há 60 anos e todas as testemunhas já morreram. Segundo, Noah é piloto, um observador treinado, sabe o que vê, não é dado a fantasias. Terceiro, sua credibilidade foi atestada em tribunais porque ele é investigador particular. Em vários casos, ele participou como testemunha. Ele é muito confiável. Estamos empolgados em poder investigar essa história. Diga-me como foi quando decolou daqui 28 anos atrás e voou para aí. Decolamos e, sem mais nem menos, meu primo disse que tinha de 5 a 6 meses de vida. Você o conhecia bem? Nós crescemos juntos, éramos praticamente como irmãos biológicos. Quando ele disse que tinha 5 ou 6 meses de vida, eu resolvi dar a volta e ir direto a Las Vegas para tentar erguer os ânimos. Então vocês iam para Las Vegas, passar algum tempo juntos, pois não sabiam quanto ele ia viver. Os dois fariam a rota habitual de Noah em 1980. Vocês decolaram. E o que aconteceu depois? Enquanto voávamos, eu comecei a ter sensações estranhas. Os pelos começaram a arrepiar. E vi um objeto muito estranho na água, do tamanho de 2 casas. Eu não distingui seu formato por causa da água. A partir daqui, o relato de Felice torna-se dramático. Ele disse que ao se aproximar para ver melhor, viu vultos. No topo do objeto havia uma porta. Não era uma pessoa, mas era alguma coisa. Eu não sabia o que pensar, por isso eu decidi dar a volta e me aproximar para ver melhor. E o que aconteceu? Fomos atingidos por um jato de luz. Depois de fazer a volta, Felice foi ofuscado por uma luz extremamente brilhante, emitida pelo objeto. A luz acompanhou o avião durante 34 segundos. Ao mesmo tempo, passou a controlar os instrumentos do avião. Estava viva. Era como uma luz líquida. Foi quando os sons cessaram. Eu não sentia mais a vibração do motor e fomos atingidos por um segundo jato de luz. Segundo Felice, o segundo jato de luz controlou ainda mais o avião, até levá-lo a seu trágico destino. A parte interior do avião brilhava. Eu sabia que estávamos nos movendo porque a luz se tornava mais intensa. Parecia que havíamos passado por um portal, não físico, mas um portal ou um portão ou estrutura da própria luz. E foi então que nós batemos na água. Noah, bem como o corpo de Mark, foram resgatados pela guarda costeira 20 minutos depois. Com o impacto, Noah teria sido atirado para fora da cabine. Seu cinto de segurança teria se rompido e o para-brisa teria se quebrado. Mas ele não sofreu nenhum trauma, exceto uma leve concussão e uma fratura na perna. Em 1985, Bob White afirmou ter encontrado um fragmento de OVNI. Eu estava viajando de Denver a Las Vegas com uma moça chamada Jane. No deserto, se a noite estiver clara e as estrelas brilharem, pode-se enxergar a grande distância. Eu estava dormindo quando ela me acordou e perguntou o que era uma luz estranha. Eu não sabia, então fiquei acordado, observando. Ao nos aproximarmos, a luz ficou maior. Paramos o carro para olhar. A luz era tão brilhante que eu tive de proteger os olhos com as mãos para olhá-la. Por alguma razão, Jane acendeu os faróis e, quando fez isso, a luz subiu rapidamente, elevou-se nos céus e conectou-se a outra luz, e então um objeto foi expelido. Quando o vi pela primeira vez, era de um vermelho brilhante e parecia algum tipo de globo. Estava quente demais para ser tocado. Fiquei pensando, que tipo de coisa poderia ser? O que poderia ser?
Depois de o objeto esfriar, White colocou-o no porta-malas. Estamos vendo o objeto que ele transportou. Foi assim que ficou ao esfriar. A única diferença é que a extremidade era arredondada. Ela foi cortada para ser analisada em Los Alamos. O fragmento cortado com 23 centímetros de comprimento e pesando mais de meio quilo foi submetido à análise de razão isotópica e a outros testes de composição de elementos no Laboratório Nacional de Los Alamos. Depois de várias semanas de testes, Bob White falou com um técnico. Ele estava muito empolgado com isso. Disse que com certeza era extraterrestre. Era algo que estivera procurando por toda a vida. Eu disse que era maravilhoso. Contei ao jornalista Michael Bryan, que ligou e conversou com o mesmo cientista. E esse cientista lhe disse que não havia falado isso. Disse que os chefes o haviam instruído para não falar com ninguém a respeito. Esse foi o fim da conversa. Los Alamos não respondeu aos telefonemas e perguntas deste programa em relação à amostra incomum. Outro fragmento anômalo, quase idêntico ao de White, foi encontrado 40 anos antes. A história foi confirmada por documentos que o governo americano tornou públicos. Eles têm um objeto quase idêntico a este, que foi encontrado pelo Departamento de Contra-Espionagem em 1940, na Dinamarca. Eles mesmos disseram, não sou eu que digo, disseram que é um pedaço de disco voador. Lá pelas bandas do Monte Dove, algo tocou as minhas costas. Tinha a cabeça grande e os olhos também. Eram aquelas pessoas. Conversando com John Rhodes, ele descreveu os diversos tipos de experiência realizados na base Dulce e confirmou exatamente o que Thomas Costello disse. Os níveis 6 e 7 são onde acontecem as experiências mais terríveis. Chamam de Sala dos Pesadelos do nível 6. É onde acontecem todas as experiências genéticas, como fundir animais com seres humanos. John Lear me mostrou desenhos das fotografias de Costello com partes de corpos em tanques e seres humanos mutantes em gaiolas. É isso mesmo. Há 2 ou 3 anos, todos viram um camundongo com uma orelha humana crescendo nas costas. Você também viu? Eu vi, sim. Lembre-se que o complexo industrial militar é cerca de 30 a 40 vezes mais avançado que o civil. Na época em que o relatório surgiu, provavelmente já estavam tentando fundir humanos com outros animais e foram precursores do que vemos hoje. As cobaias humanas ficam no nível 5, passam para as experiências do nível 6 e depois para o 7. É a área mais terrível, onde Thomas disse que ficavam as gaiolas com seres metade homem, metade animal. E não podiam falar com ninguém. Quem realizava as experiências? Répteis humanoides e pequenos seres cinzentos. Em 11 de junho de 1972, no LA Times, o médico-chefe da corporação, Rand, disse que naquele ano o governo tinha tecnologia para escavar túneis cruzando os Estados Unidos e fabricar trens que chegavam a 22 mil quilômetros por hora. Não é ficção científica. Nós somos capazes de fazer isso. Essas são patentes americanas do laboratório de Los Alamos, de escavadeiras termonucleares, que derretem rochas feito faca na manteiga. A gente acha que a pedra é dura, que é preciso quebrar, mas estamos enganados quando o assunto é abrir túneis. Existe alguma coisa que comprove que essas escavadeiras são reais? Fui até a Bechtel, em Las Vegas, Nevada, e digitei subterrânea, que é como eles a chamam no sistema de computadores. Essas são as imagens do teste de uma subterrânea no laboratório científico Los Alamos. A ponta é superaquecida e consegue derreter rocha sólida. Não são necessários equipamentos de perfuração. A rocha se desfaz em pedaços e vidros derretidos, abrindo um túnel ao seu redor. No início dos anos 70, eles planejavam uma linha subterrânea para naves. E existem 2 sistemas de túneis saindo da base. Tá cheio de túneis de ETs nos Estados Unidos? Tá dizendo que isso é uma realidade?
Exatamente. When you go to work out at those locations, you sign away your constitutional rights. You sign a piece of paper saying that if you violate your security agreement and you discuss programs that you're working on without a trial, without right of appeal, you're going to go to Leavenworth Federal Penitentiary for 20 years. That's a real big incentive to keep your mouth shut.